Olá, eu sou a Milena Mancini da Projetual Comunicação e recentemente nós abrimos aqui no canal a possibilidade das pessoas enviarem perguntas sobre comunicação, marketing e até sobre o dia a dia da agência. Eu tô aqui hoje para responder a pergunta do Vinícius Spiatti. Ele é web designer, trabalha como freelancer e nunca teve experiência com uma agência de comunicação. Então ele perguntou sobre como é o fluxo de trabalho dentro de uma agência. Vinícius, quando eu abri essa possibilidade de responder as dúvidas, não só dos empresários, mas do mercado de marketing como um todo, eu imaginava que houvessem casos como o teu, assim, de profissionais da área, freelancers, autônomos e até estudantes que periodicamente entram em contato com a gente pedindo até visitação. A gente sabe que a realidade é um pouco diferente da teoria, né, no caso dos estudantes, por isso essa curiosidade que eles têm. E por parte de freelancers, eu acredito que exista uma certa curiosidade de se eu estivesse numa agência, o processo iria mudar muito, né? Então, acredito que seja nesse contexto a tua pergunta. Inicialmente, quem iria respondê-la seria o Romero, nosso executivo de contas, mas vida de atendimento é assim, né? Chega na agência, já tem que sair, normalmente está sempre correndo. Então, para não deixar você muito tempo sem essa resposta, eu tô aqui e vou tentar te responder da melhor forma, tá? Veja, Vinícius, existe sim uma metodologia para fluxo de trabalho, tá? Mas eu vou procurar focar a minha resposta na tua área, que é a área de web. Porque assim, aqui na agência nós trabalhamos com comunicação integrada, né? Como você deve saber. Então, alguns projetos um pouco maiores que unem online e offline demandam um pouquinho mais de processos porque tem mais profissionais envolvidos, né? De qualquer forma, eles seguem o mesmo fluxo, porém com mais etapas. Em casos de projetos pontuais, como o website, que eu acredito que seja com isso que você trabalha, o número de etapas pode ser um pouquinho menor, né? Então, cada projeto tem sua especificidade, mas eu vou tentar te dizer assim, a grosso modo, em linhas gerais, como é que funciona, tá? Então, tudo começa com uma reunião do atendimento da agência com o seu cliente, tá? Isso a gente chama de reunião de briefing. Existem basicamente 2 briefings que o atendimento tem que coletar, que é o briefing da empresa e o briefing do job propriamente dito. O briefing da empresa é assim, por exemplo, quanto tempo ela tem de mercado, quem é o público-alvo, quem é a concorrência, quais os objetivos dela a curto e médio prazo, enfim, coisas inerentes ao negócio do cliente, né? E depois o briefing do job é o que ele precisa naquele momento, o que a gente tem que solucionar. Claro que muitas vezes o papel de o que ele precisa é a agência que vai dizer para ele, né? Muitos clientes nos procuram com um problema e uma meta e não sabem como vão chegar até esse objetivo, então faz parte do nosso trabalho também esse estudo. Na área de web, normalmente os clientes já sabem, em linhas gerais, o que eles estão precisando e o nosso papel é desenvolver essas ações, tá? Então, feita essa reunião com o cliente, o atendimento traz essa demanda para a agência e divide ela com a equipe, que é uma reunião de brainstorming que a gente chama, tá? Então, vão ter vários profissionais ali envolvidos nessa reunião, e cada um vai dar a sua visão, sua argumentação e contribuir com as suas ideias. Para a partir disso a gente chegar no que a gente acredita que é a solução ideal para aquele cliente. Claro que para essa reunião de brainstorming acontecer, os envolvidos da agência já vão ter tido contato com o briefing tanto da empresa quanto o briefing do job, tá? Então é um estudo prévio, todo mundo se reúne e há essa discussão. Na área de web design,
A partir disso é feito, vamos supor que seja, por exemplo, um site que o cliente contratou, tá? A partir disso é feito o wireframe desse site que vai ser desenvolvido. Eu acho uma etapa assim fundamental, antes do layout, antes do anteprojeto gráfico, ser feito o wireframe para um site, porque ali você deixa um pouco as questões visuais de lado e se atenta na navegação, né? Na estrutura de navegação e na experiência do usuário. Então, eu acho muito importante, se você trabalha com isso, que você passe a incluir o wireframe nos teus projetos e não vejo assim a necessidade de te dizer qual método vai ser feito esse wireframe, porque existem até softwares para isso. Alguns outros diretores de arte web preferem desenvolver no Illustrator, outros usam sistemas de mockup, outros fazem até à mão, tipo organograma. Então eu não acho assim tão importante o método, e sim o fato de você ter essa etapa no teu fluxo de trabalho. Feito o wireframe, ali você estudou e você vai ver que coisas que você não tinha previsto no wireframe, você vai, olha, vou precisar de uma tela adicional, ou aqui não tem como voltar, ou aqui isso, aqui, aquilo. Daí sim você parte para o anteprojeto gráfico, que a gente chama, que é o layout, né, propriamente dito. Aí é feita a segunda reunião com o cliente, que é quando a gente acha que esse layout ele está pronto, e aí, claro, vai depender muito da equipe, se vai acertar direto o primeiro layout ou se vai ter que realinhar e fazer mais de um até chegar num nível de maturidade suficiente de projeto para levar para o cliente. Mas é feita essa apresentação, então, pessoalmente, né? Eu acho fundamental também apresentar nesse encontro pessoal para você tirar as dúvidas e poder defender também o teu trabalho. Porque muita gente quer agilizar processo, queimar etapas e enviar por e-mail, por exemplo, né? Mas eu acho que não compensa, assim. Eu acho que às vezes é um investimento de tempo você ir até o cliente defender o teu trabalho e também poder explicar para ele algumas coisas que lendo ali o projeto sozinho ele não vai conseguir entender, né? Bom, depois dessa apresentação a gente normalmente tem que ajustar algumas coisas, né? O cliente sempre traz uma visão bem comercial, uma visão do negócio dele. Você tem que estar disposto a escutar e a ajustar o teu projeto. Eu costumo dizer que ajuste é diferente de refação, né? Então, refação, normalmente o problema está na etapa anterior, que é a etapa de briefing, tá? Talvez você não tenha percebido algum elemento muito importante, alguma necessidade importante do teu cliente, passou batido e daí teu projeto não atendeu. Normalmente um bom briefing gera trabalhos assertivos, sabe? E às vezes a ânsia do cliente por ver um layout é tão grande que ele quer queimar a etapa de planejamento e não dá para abrir mão dela, porque isso influi completamente na efetividade, na assertividade do layout ou não, tá? Depois então de feito esses ajustes, daí claro, às vezes tem que voltar uma etapa, tem que refazer, tem que ajustar, etc. Mas normalmente depois dos ajustes do layout a gente vai para a parte de homologação, né, que é uma parte assim de conferência final e enfim, ver se tá tudo em ordem para daí ter a entrega propriamente dita, que no caso do site é a publicação, né? Eventualmente existem fases posteriores, né? Por exemplo, se não fosse um site, daí a agência teria que fazer acompanhamento de fornecedor, acompanhamento de mídia, check-in, uma série de coisas. Mas como eu estou tentando responder assim para a tua área, às vezes o projeto se encerra na publicação e às vezes não. Porque às vezes tem acompanhamento de métricas, ou às vezes você foi contratado para dar manutenção nesse site, né? Aí pode ser que o projeto até não tenha fim, ele vire cíclico, mas em geral se encerraria nessa entrega mesmo, nessa publicação. Bom, talvez você também tenha alguma dúvida de como que se organiza tudo isso, né? Porque
O fluxo em si, o método, ele parece simples. A questão é não haver perda de informação e também não haver perda de prazo, né? Então, a gente conta sim com um software que nos ajuda na parte de gerenciamento das tarefas, porque na verdade são várias equipes cuidando de vários projetos ao mesmo tempo. Então, você não pode ter combinado alguma coisa com o cliente e não saber ali em que datas você vai executar, ou executar coisas dentro da agência por ordem de urgência não funciona, né? Apagar incêndio não é um método muito eficaz. Então, você tem que se precaver prometendo prazos que você realmente possa cumprir. E para isso, um software ajuda. Tá? Nós já no início, quando a agência era menor, já usei até Excel, Google Docs, coisas do tipo assim para ajudar, né? Fazer as minhas primeiras planilhas, elas eram bem manuais mesmo. Então não acho tão importante você se fixar em qual é o software, até porque a gente já usou mais de um, e eu acho que para cada porte de empresa ou de agência, né, pode haver um software mais adequado. Então não importa muito assim qual é a ferramenta, porque a ferramenta ela te ajuda a viabilizar algum método que na verdade já tem que estar bem concretizado, né? Já tem que fazer parte da cultura da empresa, todo mundo saber aquelas etapas, porque quando a gente tenta ou tentam que a gente queime etapas, normalmente tem problemas no desenvolvimento. Né? Então, o certo é você não abrir mão dessa primeira reunião, levantar um briefing bem legal, discutir com outras pessoas de outras áreas que vão agregar com suas visões, né? Desenvolver então o layout, estar preparado para ajustar, porque a opinião do cliente tem sim muito valor, ninguém entende mais o segmento dele do que ele mesmo e você tem muito a aprender com isso, né? Depois de ajustar, homologar, conferir e entregar. Tá bom? Se você quiser saber o processo de algum outro tipo de trabalho, eu te diria assim que são muito similares, tá? Esse fluxo com certeza não muda. O que muda é ramificações. Podem ter mais ou menos etapas, como no caso do site, por exemplo, ter o wireframe, no caso de campanha, ter acompanhamento de mídia e tal, mas são especificidades mesmo, a grosso modo é assim que funciona aqui na agência. De qualquer forma, o meu e-mail está à tua disposição e para quem quiser saber mais sobre esse ou outro tema, o e-mail continua à disposição no contato@projetual.com.br. Um abraço, pessoal, e até a próxima!